Milionário fingiu ir de viagem, mas o que viu entre a empregada de limpeza e a sua mãe com Alzheimer? O voo para Nova York parte em 3 horas. Não quero erros. Rodrigo Vasconcelos abotoou o casaco do seu fato escuro em frente ao espelho do grande vestíbulo. Não olhou para a sua mãe quando o disse. Nem olhou para Lúcia, a jovem empregada com uniforme azul claro, que permanecia de pé em silêncio a poucos passos da cadeira de rodas vazia. A mansão em Lisboa era um monumento ao sucesso de Rodrigo. Muros brancos, vidro blindado, silêncio absoluto, uma fortaleza estéril desenhada para manter o controle sobre tudo, especialmente sobre a doença que devorava a mente de Dona Inês. Aos seus anos, Inês estava sentada no sofá da sala, com o olhar perdido num ponto invisível da parede. Usava uma blusa amarela pálida, perfeitamente engomada. Rodrigo pagava uma fortuna semanal a uma equipa de 3 especialistas, um neurologista e um nutricionista privado, para que a sua mãe vivesse exatamente assim, limpa, medicada, calada e segura. O Dr. Vargas virá às 5 para medir a sua pressão. Continuou Rodrigo ajustando o relógio no pulso. A dieta está na lousa da cozinha. Puré de legumes sem sal a 1, suplemento líquido às 4. Se a senhora se agitar, dê-lhe a pílula azul. Se não acalmar, chame a urgência. Entendido, Lúcia? Sim, senhor Vasconcelos. Tudo está claro, respondeu a jovem baixando o olhar. Rodrigo não confiava nela. Lúcia trabalhava há apenas 1 mês na casa após a demissão das últimas 3 enfermeiras de alto nível, que se queixavam da hostilidade de Inês. Lúcia não era enfermeira titulada, apenas a empregada de limpeza do turno da noite que tinha pedido para cobrir as horas extras do dia. Rodrigo aceitou por desespero, mas algo na atitude daquela jovem o incomodava profundamente. Era demasiado suave, demasiado próxima. Às vezes, ouvia-a cantarolar enquanto limpava. Naquela casa não havia motivos para cantar. Vou-me embora. Volto na sexta-feira. Rodrigo não se aproximou para se despedir da sua mãe. Sabia que Inês não o reconheceria. Havia meses que ela só via nele um estranho de fato, ou pior, mais um médico. Fechou a porta principal com um baque seco que ressoou por todo o primeiro andar. Lá fora, o seu motorista esperava-o com a porta traseira da carrinha preta aberta. Para o aeroporto, senhor Vasconcelos, perguntou o condutor. Não, dê a volta ao quarteirão. Estacione no beco de serviço atrás da propriedade e desligue o motor. O motorista olhou-o pelo retrovisor confuso, mas assentiu sem fazer perguntas. No banco de trás, Rodrigo tirou o telefone. Abriu a aplicação das câmaras de segurança da mansão, pigarreio ecrã em branco. Ele próprio as tinha desativado naquela manhã. Se queria apanhar Lúcia num ato de negligência, não podia deixar que ela visse o piloto vermelho das câmaras a piscar. Queria que ela se sentisse livre, sem vigilância, completamente impune. Estava convencido de que a jovem ignorava os horários médicos. Tinha notado pequenas coisas nos últimos dias. A pílula azul intacta no porta-pílulas, uma almofada fora do lugar, a televisão sintonizada num canal de música antiga em vez das notícias financeiras que ele deixava ligadas por hábito. Alguém estava a quebrar as regras, a alterar o ecossistema perfeito e caro que ele tinha desenhado para manter a sua mãe viva. E Rodrigo Vasconcelos não permitia que ninguém quebrasse as suas regras. Passaram 60 minutos, o silêncio dentro da carrinha estacionada no beco era asfixiante. Rodrigo olhou a hora, à 1 da tarde, a hora exata do puré de legumes sem sal. Espere-me aqui. Não ligue o carro até que eu avise, ordenou Rodrigo abrindo a porta com sigilo. Caminhou até a porta de serviço com a mala na mão, os seus sapatos de couro pisando lentamente para não fazer ruído. Tirou a sua chave mestra. A fechadura girou com um clique quase imperceptível. Rodrigo empurrou a porta e entrou na zona de lavagem. Estava dentro. A armadilha tinha se fechado. Agora só tinha que caminhar até a sala, apanhar a empregada a dormir no sofá ou a roubar algum objeto de valor, despedi-la na hora e provar a si mesmo, uma vez mais, que o dinheiro e o controle absoluto eram a única forma real de cuidar de alguém. Avançou pelo corredor da cozinha. Tudo estava escuro, as persianas fechadas para proteger os móveis do sol, mas algo o deteve em seco antes de chegar à soleira. Rodrigo levantou a cabeça. As suas narinas abriram-se. Franze o sobrolho.
incapaz de processar o que os seus sentidos lhe estavam a indicar. Na sua casa, o ar sempre cheirava a desinfetante clínico, a lençóis engomados e aos difusores da banda receitados pelo terapeuta. Mas agora o ar estava denso. Cheirava a gordura quente, a massa cozida, a especiarias fortes. Cheirava a veneno para as artérias da sua mãe. O pulso de Rodrigo acelerou. A raiva subiu-lhe pelo pescoço como uma chama. Comida de rua. A empregada de limpeza tinha metido comida de rua na casa. Os médicos tinham sido extremamente claros. O coração de Dona Inês era fraco. O seu sistema digestivo mal tolerava líquidos. O excesso de sódio poderia provocar-lhe uma crise hipertensiva fatal. Por isso, Rodrigo gastava milhares de euros por mês num chefe dietético que enviava refeições insípidas e pesadas ao grama. E aquela rapariga de uniforme azul tinha metido lixo no seu templo de cristal. Apertou a pega da sua mala de couro até que os nós dos dedos ficaram brancos. O despedimento já não era suficiente. Ia processar. Lá, ia garantir que Lúcia Fernandes nunca mais conseguisse um emprego em toda a cidade. A negligência médica era um crime, e ele tinha os advogados para a destruir. Continuou a avançar pelo corredor principal que ligava a cozinha à grande sala de jantar de madeira. O cheiro a queijo derretido e pepperoni tornava-se cada vez mais intenso, quase ofensivo no meio da decoração minimalista e dos quadros abstratos. De repente, um som quebrou o silêncio sepulcral da mansão. Rodrigo congelou a 1 metro da porta da sala de jantar. Conteve a respiração. Era uma voz, mas não era a voz de Lúcia a desculpar-se ou a falar ao telefone. Era um riso, uma gargalhada sonora, vibrante e profunda, um riso que lhe gelou o sangue nas veias, não por medo, mas por uma incredulidade absoluta. Fazia exatamente 5 anos desde a morte do seu pai e o avanço brutal do Alzheimer, que esse riso não ressoava nas paredes daquela casa. Era o riso da sua mãe. Rodrigo deu um passo em frente e espreitou pela moldura da porta da sala de jantar, oculto nas sombras do corredor. O que viu deixou-o sem ar, com a boca literalmente aberta, paralisado como se tivesse chocado contra um muro de betão a 100 km por hora. A luz natural entrava abundantemente pelas imensas janelas do jardim, banhando a grande mesa de carvalho maciço com um tom quente e dourado. Ali no centro da cena estava Dona Inês. Não estava encurvada. Não tinha o olhar vazio, nem o rosto cinzento e apático que Rodrigo via há meses todas as manhãs. Estava ereta na sua cadeira com os óculos perfeitamente acomodados. A sua blusa amarela parecia brilhar. Estava a sorrir com uma felicidade tão pura, tão lúcida, que parecia 10 anos mais jovem. Ao seu lado, inclinada sobre a mesa com um calor protetor, estava a Lúcia. A jovem usava o seu uniforme azul claro com bordas brancas, o cabelo preso num coque impecável. Não parecia uma empregada a quebrar as regras. Parecia um anjo da guarda. Sobre a mesa não havia puré de legumes. Não havia seringas com suplementos nem copos medidores. Havia 2 enormes caixas de cartão. Lúcia segurava uma espátula prateada. Com um movimento cuidadoso e cheio de carinho, estava a servir uma gigantesca fatia de pizza de pepperoni diretamente no prato de porcelana fina de Inês. O queijo fundido esticava-se em fios perfeitos, fumegando sob a luz do sol. "Com cuidado, minha menina, que queima", dizia Inês, rindo e esfregando as mãos com antecipação, como uma criança pequena à espera de um presente. Estava a falar. Inês, que há semanas balbuciava sílabas incompreensíveis, acabara de formular uma frase completa com sentido e emoção. "Sopre um pouquinho, senhora", respondeu Lúcia com voz doce, acomodando o prato em frente a ela, exatamente como o senhor. Roberto gostava, não é? Com muito queijo e as bordas bem tostadas. Rodrigo sentiu um golpe direto no estômago ao ouvir o nome do seu pai. "Exatamente assim", suspirou Inês, fechando os olhos por um segundo enquanto o aroma a envolvia. "Às sextas-feiras, sempre pedíamos isto nas sextas-feiras à noite quando as crianças eram pequenas. Rodrigo comia todo o pepperoni antes que a pizza chegasse à mesa. Que travesso era o meu rapaz." O milionário recuou meio passo na escuridão do corredor, sentindo que lhe faltava o ar. Soltou a mala. O objeto de couro caiu no chão de mármore com um baque surdo.
Mas as duas mulheres na sala de jantar estavam tão absortas no seu momento de felicidade que nenhuma se apercebeu do ruído. Rodrigo ficou ali preso à soleira. Ia entrar a gritar, ia invocar os avisos do cardiologista, ia falar do sódio, do colesterol, dos processos milionários e do despedimento fulminante, mas não conseguia mover-se. Em frente a ele não havia uma negligência criminosa. Em frente a ele estava a sua mãe, devolvida à vida por um pedaço de massa e queijo, recordando um passado que Rodrigo acreditava que o Alzheimer tinha apagado para sempre. Ele tinha gastado milhões em medicamentos para manter o seu coração a bater num estado de tristeza permanente. Lúcia, com uma simples pizza às escondidas e uma conversa amável, tinha lhe devolvido a alma. O empresário de fato escuro, o homem que controlava centenas de funcionários e gerenciava contas de 9 dígitos, percebeu, naquele instante, que não sabia absolutamente nada sobre como amar a sua própria mãe. E enquanto via Inês dar a primeira mordida e fechar os olhos com absoluto deleite, Rodrigo Vasconcelos soube que a armadilha que tinha preparado para destruir a empregada de limpeza acabava de se fechar sobre a sua própria garganta. O sorriso, esquecido. A mala de couro italiana jazia abandonada no chão de mármore. Rodrigo Vasconcelos, o homem que não hesitava em liquidar empresas inteiras com uma única assinatura, o negociador de gelo que nunca mostrava fraqueza nas reuniões de direção, estava completamente petrificado em frente à moldura da porta da sua própria sala de jantar. Não podia dar um passo à frente, não podia recuar. O seu cérebro, treinado para processar dados, riscos e protocolos, estava a sofrer um curto-circuito monumental. Ali estava a sua mãe, Dona Inês, a mesma mulher que naquela mesma manhã parecia um invólucro vazio, um fantasma de cabelo grisalho que mal conseguia manter o olhar fixo na parede. A mesma mulher a quem o Dr. Vargas, cobrando tarifas exorbitantes, tinha diagnosticado com um deterioramento cognitivo irreversível e hostilidade severa. Mas a mulher que Rodrigo estava a ver agora, banhada pela luz dourada da janela, não era um fantasma. Estava viva, terrivelmente viva. As suas mãos, que normalmente tremiam ao segurar os copos de plástico esterilizado com suplementos vitamínicos, agora seguravam com firmeza a borda da fatia de pizza. O queijo derretido manchava ligeiramente os seus dedos, mas a ela não lhe importava. Mastigava com uma vitalidade assombrosa, saboreando cada mordida como se fosse o manjar mais requintado do planeta, fechando os olhos com um gesto de prazer absoluto que lhe apagava 10 anos de rugas do rosto. "Está deliciosa, minha menina, deliciosa", murmurou Inês com a boca meio cheia, soltando uma pequena risada travessa que a Rodrigo lhe cravou uma estaca invisível no peito. Há anos que não ouvia essa risada. Desde que a doença de Alzheimer começou a roubar-lhe as palavras, as memórias e a dignidade, Inês tinha se tornado numa paciente perpétua. Rodrigo, no seu desespero por não a perder, tinha convertido a casa num hospital de luxo. Tinha desterrado o sal, o açúcar, as gorduras, a música alta, as visitas inesperadas e qualquer coisa que pudesse alterar o seu frágil sistema nervoso. Tinha construído uma jaula de cristal perfeita e agora uma empregada de limpeza com salário mínimo acabava de fazer em pedaços essa jaula com uma simples caixa de cartão gordurenta. Lúcia, sentada ao seu lado, pegou num guardanapo de papel comum e corrente, não as toalhas esterilizadas e hipoalergênicas que os médicos exigiam, e limpou suavemente o canto dos lábios da anciã. "Coma devagar, Dona Inês. Há suficiente para as duas. Ninguém nos vai apressar hoje", disse Lúcia com uma voz tão suave e cálida que contrastava violentamente com as ordens frias e calculadas que Rodrigo costumava dar naquela mesma casa. O empresário sentiu que o sangue lhe fervia, mas já não era de raiva, era de vergonha, uma vergonha profunda, corrosiva e avassaladora. Na sua mente, os avisos da equipa médica ressoavam como alarmes antiaéreos. "O sódio elevará a sua pressão arterial, Sr. Vasconcelos. A gordura saturada é um risco iminente de infarte. Deve manter uma dieta branda, estrita, sem variações. Se alterar, dê-lhe a pílula azul." Rodrigo tinha seguido essas instruções com devoção religiosa. Acreditava que, ao pagar aos melhores especialistas e comprar os medicamentos mais caros importados da Europa,
Estava a ser o melhor filho do mundo. Acreditava que o seu dinheiro era um escudo infalível contra a morte, mas ao ver a sua mãe sorrir, ao ver o brilho úmido e lúcido nos seus olhos castanhos enquanto olhava para Lúcia, Rodrigo compreendeu a brutal e aterradora verdade. Não a estava a salvar, estava a matá-la de tristeza. O puré de legumes sem sal não lhe prolongava a vida, apenas lhe prolongava a agonia. As pílulas azuis que a deixavam sedada o dia todo não eram para o bem-estar de Inês, eram para a comodidade dos enfermeiros que não queriam lidar com a sua frustração. Lúcia serviu um pouco de água fresca num copo de cristal normal. Inês bebeu com gosto e depois soltou um suspiro longo, apoiando as costas no encosto da cadeira. Parecia relaxada, parecia estar em paz. Rodrigo apoiou-se contra a parede fria do corredor oculto nas sombras. O nó na sua garganta era tão grande que mal lhe permitia respirar. Estava prestes a presenciar algo que terminaria de quebrar a couraça de ferro que tinha construído à sua volta durante anos. A atmosfera na sala de jantar estava prestes a mudar, e o empresário milionário estava completamente indefeso ante o que vinha. O diálogo que quebrou o empresário. Pigarreio. O sol da tarde começou a descer, alongando as sombras na grande sala de jantar de Carvalho. Dona Inês deixou a côdea da pizza no prato de porcelana. Suspirou profundamente com um sorriso sereno desenhado no rosto. Lúcia começou a recolher os guardanapos usados com movimentos lentos e tranquilos, sem interromper a paz do momento. "Que bom que vieste hoje", sussurrou Inês de repente. A sua voz já não tinha a força de antes. Agora soava frágil, distante, carregada de uma nostalgia pesada. Lúcia parou, deixou os guardanapos sobre a mesa e olhou a anciã nos olhos. "Gosto muito de estar aqui consigo", respondeu a jovem cuidadora, mantendo o tom suave e reconfortante. Inês levantou uma mão trêmula. Os seus dedos, marcados pelas manchas da idade e pelas vias intravenosas, procuraram a mão de Lúcia sobre a toalha de mesa. A jovem não se afastou, pelo contrário, envolveu a mão da anciã entre as suas, oferecendo-lhe calor. O silêncio na casa era absoluto. Rodrigo, escondido a poucos metros no corredor escuro, apertou os punhos contra a parede. O pulso batia-lhe nas têmporas com uma força dolorosa. "Tinha tanto medo que não chegasses", continuou Inês, e de repente os seus olhos encheram-se de lágrimas. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma ferida da alma que o Alzheimer não tinha conseguido apagar. "Sabia que hoje era o teu dia livre na universidade, mas tinha medo que preferisse sair com os teus amigos antes de vir ver esta velha aborrecida." Lúcia engoliu em seco. As suas costas tensaram-se imperceptivelmente. Rodrigo, da escuridão, franziu o sobrolho, confuso. A universidade. Lúcia não ia à universidade. Mal tinha terminado o ensino secundário público antes de começar a trabalhar a limpar escritórios e casas. "Nunca estaria demasiado ocupada para si", disse Lúcia, a sua voz tremendo apenas uma fração de segundo antes de se estabilizar. Inês apertou a mão da jovem com mais força. Uma lágrima solitária escorregou pela sua bochecha enrugada, brilhando sob a luz dourada do sol. "Senti tanto a tua falta, Mariana." O nome caiu na sala de jantar como uma bomba de toneladas de peso. No corredor, Rodrigo parou de respirar. Os seus joelhos falharam. Teve de apoiar todo o seu peso contra o muro de mármore para não desabar no chão. Levou ambas as mãos à boca para abafar um grito de pura dor que ameaçava rasgar-lhe a garganta. Mariana. Mariana era a sua irmã mais nova. Tinha falecido num acidente de carro 22 anos atrás, quando era apenas uma estudante universitária. A morte de Mariana tinha destruído a família Vasconcelos, tinha apagado a luz nos olhos de Inês e tinha transformado Rodrigo no homem viciado em trabalho, frio e obsessivo pelo controlo que era hoje. As estritas regras dos neurologistas de Dona Inês ditavam um protocolo inquebrável para estes casos: terapia de orientação à realidade. Os médicos tinham sido categóricos com Rodrigo e com todo o pessoal da casa. Se Inês mencionasse Mariana, deviam corrigi-la imediatamente. Deviam dizer-lhe, olhando-a nos olhos, que Mariana estava morta, que tinha falecido há décadas, que o ano era o atual e que estava a sofrer uma confusão. Rodrigo tinha visto os enfermeiros fazê-lo. Tinha visto como, ao aplicar esse maldito protocolo médico, os olhos da sua mãe se enchiam de puro terror. Tinha visto Inês reviver a dor dilacerante de perder a sua filha pela primeira vez, uma e outra vez,
chorando aos gritos, batendo no peito, até que o desespero obrigava os médicos a injetar-lhe um sedativo forte para a desligar. Esse era o procedimento médico correto. Isso era o que o seu dinheiro pagava. Da penumbra, com os olhos inundados em lágrimas ardentes, Rodrigo observou Lúcia. Esperava que a empregada de limpeza fizesse o que lhe tinham ordenado. Esperava que quebrasse o encanto, que dissesse à anciã que estava confusa, que ela não era Mariana, que Mariana estava num cemitério. Mas Lúcia Fernandes não era uma médica fria. Era uma mulher com um coração imenso que entendia de compaixão muito mais do que qualquer especialista de bata branca. Lúcia olhou os olhos suplicantes da anciã. Viu o terror a espreitar no olhar de Inês, o medo aterrador da solidão, o medo de perder a sua filha outra vez. A jovem empregada de limpeza não hesitou. Inclinou a cabeça, aproximou a cadeira e acariciou o cabelo grisalho da mulher com uma ternura infinita. Eu também tive muitas saudades tuas, mãe, disse Lúcia, com a voz embargada pela emoção, aceitando o papel, sacrificando a verdade clínica para proteger o coração destroçado da anciã. Já estou aqui, não vou a parte alguma. Inês fechou os olhos e soltou um soluço de alívio monumental. Levou a mão de Lúcia ao rosto e beijou-a. Oh, minha menina linda, minha menina preciosa, chorava Inês sorrindo entre lágrimas, libertando anos de angústia acumulada. Promete-me que não te vais embora. Promete-me que vais ficar para jantar. O teu pai vai chegar em breve do trabalho e o teu irmão também. Ao mencionar Rodrigo, a voz de Inês mudou. Tornou-se mais pesada, carregada de uma preocupação profunda que cortou o ar. Rodrigo trabalha demasiado. Mariana, sussurrou Inês olhando para Lúcia com intensidade, como se lhe estivesse a confiar o seu maior segredo. Ele pensa que eu não me apercebo. Pensa que porque estou doente não vejo as coisas. Mas eu vejo-o. Vejo-o tão cansado, tão sozinho. Tem o coração fechado à chave, tal como o pai dele. Dói-me na alma vê-lo assim. Ele compra todos estes medicamentos, traz toda esta gente estranha para a casa porque tem terror de ficar sozinho. Acredita que o dinheiro pode comprar-lhe tempo, mas o dinheiro não abraça, minha menina. O dinheiro não te dá os bons dias. Na escuridão do corredor, o muro de ferro que Rodrigo Vasconcelos tinha construído durante 20 anos desabou por completo. As lágrimas que nunca permitiu que ninguém visse, as lágrimas que não derramou nem sequer no funeral do seu pai, começaram a cair pelo seu rosto sem controlo. Mordeou o lábio inferior com tanta força que sentiu o sabor metálico do sangue, tentando desesperadamente abafar os soluços que lhe sacudiam o peito. Ali estava ele, o grande milionário, o gênio dos negócios que acreditava ter o mundo aos seus pés. Escondido como um ladrão na sua própria casa, ouvindo como a sua mãe, com o cérebro devastado pelo Alzheimer, entendia a sua própria miséria e a sua solidão muito melhor do que ele mesmo a tinha entendido alguma vez. Inês não estava louca, Inês estava presa e ele era o seu carcereiro. Ele tem um bom coração, mãe, respondeu Lúcia, limpando as suas próprias lágrimas com as costas da mão livre, defendendo o mesmo homem que a tinha tratado com um desprezo gélido naquela mesma manhã. Rodrigo ama-a. Só que às vezes as pessoas esquecem como demonstrá-lo. Às vezes o medo faz-nos agir como não somos. Eu sei, Mariana, eu sei. Suspirou Inês, fechando os olhos com cansaço, repentinamente exausta pela avalanche emocional. O efeito do Alzheimer voltava a turvar a sua mente como uma maré que se retira. Ajuda-o, minha menina. Não o deixe sozinho. Promete-me. Prometo-lhe, mãe. Prometo-lhe. Sussurrou Lúcia beijando a testa da anciã. Rodrigo não conseguiu suportar mais um segundo. A dor no seu peito era física. Uma pressão insuportável que ameaçava asfixiá-lo. Queria entrar a correr na sala de jantar. Queria cair de joelhos em frente à cadeira de rodas, abraçar a sua mãe, pedir-lhe perdão pelos anos de frieza, pelas pílulas sedativas, por ter-la tratado como uma paciente em vez de como uma mãe. Queria agradecer àquela jovem empregada de limpeza por ter oferecido a Inês o momento de paz mais bonito em quase meia década. Secou as suas lágrimas com a manga do seu caríssimo fato de designer, arruinando o tecido de seda. Respirou fundo e tremulamente para se estabilizar. Ia sair das sombras. Ia mudar tudo. Ia despedir os médicos e contratar Lúcia a tempo inteiro. Ia ser um filho de verdade. Mas o destino e o orgulho ferido
tem uma forma cruel de se manifestar quando se vive demasiado tempo na escuridão. Ao dar o primeiro passo para a frente, decidido a entrar na sala de jantar banhada pelo sol, o pé direito de Rodrigo chocou acidentalmente contra a mala de couro que tinha deixado cair minutos antes. O baque das pesadas fivelas de metal contra o chão de mármore ressoou em toda a casa como um tiro. Na sala de jantar, a magia partiu-se em pedaços numa fração de segundo. Lúcia soltou a mão de Inês e levantou-se num salto, pálida como um papel. O seu coração deu um salto selvagem no peito. Conhecia aquele som. Sabia que alguém estava no corredor, sabia que a tinham descoberto a quebrar todas e cada uma das regras da casa. Inês abriu os olhos de repente, assustada com o ruído repentino, a confusão apoderando-se do seu rosto mais uma vez. O véu do Alzheimer caiu sobre ela de repente. A paz desapareceu. O rosto de Mariana desapareceu da sua mente e em frente a ela apenas ficou uma jovem assustada com um uniforme azul. Rodrigo ficou petrificado na soleira, o seu rosto ainda vermelho pelo choro, os seus olhos fixos no desastre iminente. A oportunidade de redenção tinha se fechado de repente, e agora a confrontação que tanto tinha planeado estava prestes a desencadear-se da pior maneira possível. A confrontação implacável, pigarreio. O eco das pesadas fivelas de metal batendo no chão de mármore destroçou a atmosfera da sala de jantar como uma marretada num espelho de cristal. Numa fração de segundo, a quente bolha de memórias e amor que Lúcia tinha construído para Dona Inês rebentou por completo. A jovem cuidadora, com o rosto subitamente pálido, levantou-se num salto. O pânico fechou-lhe a garganta. Ao virar-se para o corredor escuro e ver a figura imponente de Rodrigo Vasconcelos recortada na soleira, a sua mão tremeu com tanta violência que o prato de porcelana que segurava escorregou-lhe dos dedos. O prato partiu-se contra o chão com um estrondo ensurdecedor. Os restos da pizza e do queijo espalharam-se pela impecável madeira da sala de jantar. Inês soltou um grito abafado, o ruído repentino, a tensão elétrica que acabara de invadir a divisão e a expressão aterrorizada da empregada agiram como um veneno fulminante no frágil cérebro da ansiedade. A névoa do Alzheimer, que se tinha dissipado milagrosamente durante os últimos 20 minutos, caiu sobre ela de repente com uma força brutal. Os olhos de Inês começaram a mover-se freneticamente pela divisão. Já não via Mariana, a sua filha perdida. Já não recordava o seu marido nem as sextas-feiras de pizza. A sua respiração agitou-se. Em frente a ela só havia uma rapariga desconhecida a tremer de medo e um homem de fato escuro com o rosto desfigurado que avançava em direção a elas como uma tempestade. Rodrigo Vasconcelos cruzou a soleira e entrou na luz da sala de jantar. Segundos antes, na escuridão do corredor, era um filho destroçado, chorando lágrimas de arrependimento. Mas ao ser descoberto, ao ver a vulnerabilidade exposta no rosto da empregada, o mecanismo de defesa mais antigo e destrutivo de Rodrigo ativou-se automaticamente. O seu orgulho de ferro não conseguia suportar sentir-se fraco. Não podia permitir que a empregada de limpeza do turno da noite o visse com os olhos avermelhados e a alma destroçada. Assim, fez a única coisa que sabia fazer quando perdia o controle de uma situação: atacar. Cerrou os punhos, tensionou a mandíbula e deixou que a fúria, uma fúria nascida da sua própria vergonha, o dominasse por completo. Que diabo significa isto? Rugiu Rodrigo. A sua voz profunda e autoritária fez tremer os vidros das imensas janelas. Lúcia recuou um passo, pisando os pedaços de porcelana partida sem se aperceber. Os seus olhos castanhos estavam muito abertos, cheios de lágrimas de puro terror. Sabia perfeitamente quem era o homem que tinha à sua frente. Rodrigo Vasconcelos não era apenas o seu patrão. Era um dos empresários mais implacáveis e vingativos de Lisboa. Um homem capaz de destruir a vida de uma pessoa com uma única chamada telefônica. Senhor Vasconcelos, eu posso explicar. Por favor, tartamudeou Lúcia com a voz quebrada, entrelaçando as suas mãos trêmulas à altura do peito. Eu só queria. Cale-se. A interrompeu Rodrigo, dando 2 passos rápidos até ficar a menos de 1 metro dela. A sua presença era asfixiante, uma muralha de poder e agressão. Fiz-lhe uma pergunta direta, Lúcia.
O que faz este lixo na mesa da minha mãe? Por acaso é estúpida ou simplesmente decidiu ignorar as ordens médicas que lhe dei há apenas 2 horas? Apontou com um dedo acusador as caixas de cartão gordurosas que repousavam sobre a toalha de mesa importada. A imagem contrastava tão violentamente com a perfeição clínica da casa que parecia um insulto direto à sua autoridade. Senhor, ouça-me, suplico-lhe, rogou Lúcia com lágrimas quentes a escorrer pelas suas bochechas. Dona Inês passou 3 dias inteiros sem engolir o puré de legumes. Cada vez que tentava dar-lhe os suplementos, ela cuspia-os e chorava. Estava a perder peso. Estava a perder a luz nos seus olhos. Os médicos só queriam sedá-la, mas ela não precisa de calmantes, senhor. Ela tinha fome. Fome de algo real, fome de uma recordação. A verdade, nas palavras de Lúcia, atingiu Rodrigo no peito como uma marreta, porque ele próprio, escondido nas sombras minutos antes, tinha comprovado que a jovem tinha razão. Ele tinha visto a sua mãe sorrir como não o fazia há anos. Ele tinha ouvido a lucidez na sua voz, mas o ego ferido de Rodrigo era um monstro indomável. Admitir que a empregada de limpeza tinha razão significava admitir que ele, com todos os seus milhões, tinha falhado redondamente. Significava aceitar que tinha torturado a sua própria mãe durante meses sob o falso escudo da ciência médica e não estava disposto a desabar em frente a uma empregada de serviço. Fome de uma recordação, zombou Rodrigo soltando uma risada fria, seca e desprovida de toda a humanidade. Uma risada que gelou o sangue de Lúcia. Desde quando é neurologista, desde quando o seu diploma de escola pública lhe dá o direito de diagnosticar a minha mãe e decidir o que é melhor para ela, é a senhora da limpeza. Inês, encolhida na sua cadeira de rodas, começou a soluçar em silêncio. Levou as suas mãos enrugadas aos ouvidos, tentando bloquear os gritos. A violência na voz do seu filho causava-lhe um terror profundo, embora a sua mente doente já não conseguisse compreender por que estavam a discutir. Está a brincar com a vida dela, continuou a gritar Rodrigo, aproximando-se ainda mais de Lúcia, encurralando-a contra a borda da mesa de carvalho. O cardiologista foi perfeitamente claro. Uma alteração nos seus níveis de sódio poderia provocar-lhe um infarte fulminante. O que queria, Lúcia? Matá-la para não ter que limpar a baba à tarde? É isso? A acusação foi tão cruel, tão absolutamente perversa e injusta, que Lúcia sentiu que lhe faltava o ar. Abriu a boca para se defender, mas da sua garganta só saiu um soluço abafado. A dor de ser acusada de querer assassinar a mulher que acabava de abraçar com a alma inteira foi demasiado. Não, não, por Deus, não, chorou Lúcia, negando com a cabeça desesperadamente, olhando para Inês, que tremia de medo. Eu amo-a. Eu só queria vê-la feliz por um momento. Ela chamou-me pelo nome da sua filha, Senhor Vasconcelos. Pediu-me para não a deixar sozinha. Estava em paz. Estava completamente em paz. O rosto de Rodrigo contraiu-se numa careta de agonia pura, disfarçada de raiva. Ouvir Lúcia mencionar Mariana foi a gota que fez transbordar o copo. A sua respiração tornou-se pesada, quase errática. A culpa estava a devorar-lo vivo por dentro, mas por fora transformou-se numa máquina de destruição. A minha irmã está morta, rugiu Rodrigo batendo na mesa de carvalho com o punho fechado. O estrondo fez os copos de água saltar. Está morta há 22 anos. Continuar a alimentar as alucinações da minha mãe é uma negligência médica gravíssima. Está a afundá-la, ainda mais na sua demência. Está a destruir o protocolo que pago milhares de euros para manter. Rodrigo meteu a mão trêmula no bolso interior do seu casaco e tirou o seu telemóvel de última geração. O ecrã iluminou o seu rosto desfigurado. Pigarreio. Acabou. Recolha as suas coisas. Está despedida e reze para que esta mesma noite eu não envie os meus advogados à esquadra para apresentar queixa formal ou tentativa de homicídio por negligência médica. Vou garantir, Lúcia Fernandes, que nunca mais consiga um maldito emprego em todo o estado. Vou afundá-la. Lúcia sentiu que o chão desaparecia sob os seus pés. O terror absoluto paralisou-a. Se a processassem, se sujassem o seu nome com antecedentes criminais, não só perderia este trabalho, perderia a capacidade de sustentar os seus próprios irmãos mais novos, cairia na miséria absoluta, caiu de joelhos sobre os restos da pizza e os vidros partidos do prato.
sem se importar que um pedaço afiado de porcelana lhe cortasse levemente o tecido das calças à altura da canela. Senhor Vasconcelos, suplico-lhe pelo que há de mais sagrado, chorou Lúcia do chão, juntando as mãos num gesto de súplica desesperada, humilhando-se por completo perante o poder avassalador do milionário. Despeça-me. Não me pague este mês se quiser, mas não me processe. Tenho uma família que depende de mim. Tenho 2 irmãos pequenos que comem do meu salário. Juro-lhe por Deus que a minha única intenção era dar amor à sua mãe. Um amor que nesta casa... Lúcia mordeu a língua a tempo. Estava prestes a dizer um amor que nesta casa ninguém lhe dá. Mas Rodrigo entendeu perfeitamente a frase incompleta e os seus olhos injetaram-se de sangue. Ia levantar a voz de novo. Ia destruir, lá com a pior ameaça que a sua mente brilhante e retorcida pudesse formular. Mas então ocorreu o impossível. Um escudo de cristal, um som metálico agudo e estridente, cortou a tensão da sala de jantar. Era o som das rodas da cadeira de Inês a deslizar bruscamente contra o chão de madeira. Rodrigo parou em seco com o telefone ainda na mão. Baixou o olhar confuso. Lúcia também parou de chorar por uma fração de segundo, levantando o rosto ensopado em lágrimas. Dona Inês, a mulher frágil, medicada até a letargia, diagnosticada com uma fraqueza muscular severa que a impedia de caminhar mais de 2 metros sem assistência, estava a agarrar-se aos apoios de braços da sua cadeira com ambas as mãos. Os seus nós dos dedos estavam brancos pelo esforço colossal que estava a fazer. O seu rosto, sulcado por rugas profundas, estava contraído numa careta de dor física evidente. Os joelhos tremiam-lhe visivelmente por baixo das calças de tecido suave, ameaçando ceder a qualquer momento sob o peso do seu próprio corpo. "Mãe, o que fazes?", murmurou Rodrigo repentinamente alarmado, esquecendo por um segundo o seu papel de carrasco. Não te levantes, vais cair." Os médicos disseram que, mas Inês não o ouviu, ou talvez sim o tenha ouvido, mas decidiu que a voz daquele homem de fato escuro não tinha qualquer autoridade sobre ela. Com um gemido surdo de esforço, ignorando o ranger das suas articulações enferrujadas pelo sedentarismo forçado e a medicação, Dona Inês pôs-se de pé. O seu corpo balançou perigosamente para a frente. Rodrigo soltou o telefone, que caiu no chão com um baque seco, e fez menção de correr para a segurar, aterrorizado pela possibilidade de a sua mãe fraturar a anca. "Não me toques." O grito de Inês foi como um chicote. Não foi um balbuciar confuso. Não foi o lamento de uma doente de Alzheimer. Foi a voz firme, autoritária e protetora da matriarca que outrora tinha sido, abrindo caminho à força através da densa névoa do seu cérebro em ruínas. Rodrigo ficou congelado a meio caminho com as mãos estendidas no ar, os seus olhos desorbitados pelo impacto. Inês respirava com dificuldade. O seu peito subia e descia rapidamente, mas não voltou a sentar-se. Com passos curtos, arrastados e agonizantes, desviando-se dos pedaços de porcelana partida, caminhou lentamente até se posicionar exatamente entre o empresário enfurecido e a jovem empregada que continuava ajoelhada no chão. Inês, com a sua blusa amarela pálida e os seus ombros curvados, plantou-se em frente ao seu filho milionário. Era um escudo humano, um frágil, trêmulo e sagrado escudo de cristal, disposto a partir-se antes de permitir que alguém magoasse a rapariga que lhe tinha devolvido a vida. "Dona Inês, não, por favor, sente-se, faz-lhe mal", rogou Lúcia do chão, esticando uma mão para tocar suavemente o tornozelo da anciã, aterrorizada pelas consequências daquele esforço físico. Inês ignorou Lúcia. O seu olhar, invulgarmente afiado e cheio de fogo, estava fixo diretamente nos olhos de Rodrigo. O milionário sentiu que encolhia sob o peso desse olhar. Há anos que a sua mãe não o olhava nos olhos com essa intensidade. Não o estava a olhar com o vazio da demência. Estava a olhar para ele com desilusão. "Não lhe vais gritar", disse Inês. A sua voz tremia pela falta de ar, mas cada palavra foi pronunciada com uma clareza arrepiante. "Nesta casa não se grita às pessoas que têm bom coração." Rodrigo engoliu em seco, sentindo que um punho invisível lhe apertava o esôfago. "Mãe, por favor, está confusa", tentou argumentar Rodrigo usando o seu tom condescendente, o mesmo que usava quando Inês tinha crises nervosas. "Esta mulher está a fazer-lhe mal. Quebrou as regras médicas,
Deu-lhe comida que a pode matar. Estou a tentar protegê-la. Tem que voltar para sua cadeira. Vai magoar-se. Mentira. Inês cortou-o, levantando uma mão trêmula e apontando-lhe diretamente ao peito do seu filho. Tu não me proteges. Tu tens-me presa. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi absoluto. Parecia que o próprio ar tinha sido sugado da imensa casa. Inês começou a ofegar. O cansaço ameaçava derrubá-la, mas o seu instinto maternal, provocado pelo choro da jovem atrás dela, ardia mais forte do que qualquer doença neurológica. A sua mente estava destroçada. Não sabia que dia era, não recordava o que tinha tomado ao pequeno almoço e, por vezes, esquecia que a sua filha Mariana estava morta. Mas as emoções primárias, o amor, o medo, a injustiça e a solidão, permaneciam intactas no núcleo do seu ser. Não sei o teu nome, sussurrou Inês olhando para Rodrigo, com uma confusão dolorosa que partiu a alma do empresário em 1000 pedaços. Às vezes sei que és o meu filho, outras vezes só vejo um homem cruel que veste de preto e que entra na minha casa para me dar ordens e para me fazer engolir pílulas que me tiram o sono. Rodrigo sentiu que o chão se abria sob os seus sapatos italianos. O seu próprio corpo começou a tremer. O homem poderoso e intocável estava a ser completamente aniquilado pelas palavras frágeis da sua mãe doente. Eu sou o Rodrigo, mãe. Sou o teu filho. Eu faço tudo isto por ti. Pago tudo para que vivas. Balbuciou com as lágrimas a brotar de novo nos seus olhos, a sua armadura a estalar sem remédio. Então, se és o meu filho, por que me deixas tão sozinha? Perguntou Inês. A pergunta não tinha malícia, apenas uma dor inocente e profunda. Por que deixas que esses homens de bata branca me prendam à cama quando tenho medo? Por que escondes as minhas memórias? Inês fez uma pausa, buscando ar, e depois apontou fracamente para trás, para a rapariga que continuava ajoelhada a chorar em silêncio. Ela é a única que me olha nos olhos, continuou a anciã, a sua voz quebrando a última defesa de Rodrigo. Ela é a única que não me trata como um móvel partido. Deu-me de comer algo que sabia ao meu lar. Fez-me recordar que alguma vez fui feliz. E tu entras a gritar como um monstro a querer destruí-la. Inês deu um pequeno passo para a frente, fechando a distância com o seu filho, desafiando todo o seu poder, todo o seu dinheiro e todo o seu orgulho ferido. E expulsas esta menina boa para a rua? Sentenciou Inês com os olhos brilhando de lágrimas retidas. Então promete-me que também abrirás a porta para mim, porque prefiro morrer à fome na rua junto a alguém que me abrace, do que continuar a viver 100 anos nesta prisão de cristal contigo. O corpo de Inês não resistiu mais. A adrenalina da confrontação esgotou-se bruscamente como um fósforo que se apaga na água. Os seus joelhos finalmente cederam, dobrando-se sob o seu próprio peso. Mãe, gritou Rodrigo reagindo instintivamente, atirando-se para a frente para a agarrar antes que a sua cabeça batesse no chão de mármore. Mas Lúcia foi mais rápida. Com uma agilidade nascida da pura devoção, levantou-se num salto, ignorando o corte na sua própria perna, e abraçou o corpo desfalecido de Dona Inês, amortecendo a queda. As duas mulheres terminaram no chão, rodeadas de restos de pizza e cristais partidos. Inês tinha fechado os olhos. O grande esforço físico a tinha deixado inconsciente. Lúcia segurava a cabeça da anciã no seu colo, acariciando a sua testa, chorando inconsolavelmente, enquanto murmurava orações em voz baixa. Rodrigo ficou de pé em frente a elas, com os braços pendurados inutilmente ao lado do corpo. Acabara de ouvir a condenação mais brutal de toda a sua vida, ditada pelos lábios da única pessoa pela qual teria dado a sua vida. O orgulho do grande milionário tinha sido esmagado, mas em vez de aceitar a lição, em vez de se ajoelhar junto a Lúcia para ajudar a sua mãe, o terror de se ter visto refletido como um monstro o empurrou a cometer o erro mais grande, obscuro e imperdoável de toda a sua existência. O erro imperdoável. O corpo desfalecido de Dona Inês pesava como chumbo sobre as pernas de Lúcia. A jovem cuidadora, ajoelhada sobre os cristais partidos da porcelana, rodeava os ombros da anciã com um desespero absoluto. Chorava em silêncio, embalando-a suavemente, sujando o seu uniforme azul com o suor frio que orvalhava a testa de Inês. Rodrigo Vasconcelos, o homem que não temia nenhum rival financeiro, estava paralisado pelo terror.
O eco das últimas palavras da sua mãe ainda ressoava nas paredes da imensa sala de jantar, perfurando-lhe o crânio. Prefiro morrer na rua a continuar a viver nesta prisão contigo. A humilhação ardia nas suas veias. A dor de ser rejeitado dessa maneira em frente a uma simples empregada ativou um mecanismo de defesa venenoso e destrutivo no seu interior. Em vez de se dobrar à verdade, Rodrigo agarrou-se à fúria cega. O seu rosto endureceu como o mármore que pisava. Avançou com passos pesados e violentos em direção às duas mulheres. "Solte-a", rugiu Rodrigo, agachando-se de repente e afastando Lúcia com um empurrão brutal. A jovem perdeu o equilíbrio e caiu de costas, cortando a palma da mão com um fragmento do prato partido. Um fio de sangue começou a brotar, misturando-se com a gordura da pizza espalhada no chão. Mas a Rodrigo não lhe importou, só lhe importava recuperar o controlo. "Não a toque assim, senhor. Está inconsciente", gritou Lúcia, apertando a mão ferida contra o peito, aterrorizada pela brusquidão com que o milionário manipulava o frágil corpo da sua mãe. "Disse-lhe para se calar", bramiu Rodrigo, levantando Inês nos braços com um esforço sobre-humano. A cabeça da anciã pendia inerte para trás. A sua respiração era um assobio fraco e abafado. "Tu provocaste isto. Tu quebraste as suas dietas. Tu alteraste a sua mente com os teus jogos absurdos. Levou-a ao limite das suas forças. Ela só queria amor. Queria sentir-se viva", chorou Lúcia do chão, tremendo dos pés à cabeça, incapaz de conter a impotência que lhe rasgava a garganta. "O senhor não entende nada. Não vê que ela está a morrer de tristeza?" Rodrigo parou em seco. Os músculos da sua mandíbula estenderam-se até quase se partirem. Olhou para Lúcia com um desprezo tão escuro, tão absoluto, que a jovem sentiu que o ar se congelava à sua volta. "Não, a que não entende é você", sibilou Rodrigo com uma voz baixa e gélida que dava mais medo do que os seus gritos. "É uma intrusa, uma ignorante que veio sujar a minha casa e pôr em risco a vida da minha mãe por um estúpido capricho de bondade barata." Acomodou Inês contra o seu peito e lançou a Lúcia o olhar de um carrasco a ditar sentença. "Fora da minha casa, agora mesmo." O mundo inteiro desabou sobre os ombros de Lúcia. "Senhor Vasconcelos, por favor", suplicou a jovem pondo-se de pé com dificuldade, ignorando o ardor na sua mão e na sua perna cortada. "Rogo-lhe pelo que há de mais sagrado, despeça-me se quiser, mas não me retenha o meu salário. Trabalho há 1 mês em turnos duplos. Os meus irmãozinhos estão à minha espera. O aluguer do nosso quarto vence amanhã. Se não levar esse dinheiro, somos postos na rua." Um trovão surdo retumbou na distância. O céu de Lisboa, que minutos antes brilhava pigarreio com o sol da tarde, tinha se coberto de nuvens negras e pesadas. A tempestade estava prestes a estourar. Rodrigo não pestanejou. A empatia tinha sido completamente devorada pelo seu orgulho ferido. "O seu salário", zombou Rodrigo soltando uma risada amarga e desprovida de toda a humanidade. "Devia agradecer a Deus que não chamo a polícia neste instante para a prenderem por negligência criminal e danos à saúde de um adulto mais velho. Quer dinheiro? Processe-me e veja quanto dura o seu advogado de ofício contra minha firma legal." Lúcia abriu a boca, mas as palavras não saíram. O nível de crueldade daquele homem deixou-a sem ar. Compreendeu naquele instante que não havia nada humano a que apelar. Estava em frente a uma máquina de fazer dinheiro. Um homem vazio que tinha substituído o coração por uma caixa forte. "Não lhe vou pagar um único cêntimo", sentenciou Rodrigo, virando-se para sair da sala de jantar. "Tem 5 minutos para recolher as suas tralhas do quarto de serviço e ir-se embora. Se quando descer ainda estiver aqui, os guardas de segurança da entrada a arrastarão para fora." Rodrigo afastou-se pelo corredor, levando Inês nos braços, desaparecendo na escuridão das escadas principais. Lúcia ficou sozinha no meio do desastre. O silêncio que se seguiu foi sepulcral, opressivo, quebrado unicamente pelo primeiro golpe da chuva, furiosa contra os imensos janelões de cristal. Não recolheu as suas coisas. Não tinha nada de valor naquele quarto de serviço. De qualquer modo, com as lágrimas a cegarem a sua visão, a mão a sangrar e a alma destroçada, caminhou arrastando os pés para a porta traseira. Saiu para o beco de serviço, exatamente quando o céu se abria por completo. A chuva gelada encharcou-a em segundos. Lúcia caminhou sem rumo sob a tempestade,
tremendo de frio e de medo, sem saber como ia olhar nos olhos dos seus irmãos pequenos naquela noite para lhes dizer que não haveria comida. Dentro da mansão, Rodrigo recostou a sua mãe na imensa cama de hospital que dominava o seu quarto de luxo. Tomou-lhe o pulso. Era fraco, mas estável. Cobriu-a com mantas térmicas e fechou as cortinas opacas, mergulhando o quarto numa penumbra perpétua. Desceu as escadas lentamente. O som dos seus próprios passos era-lhe insuportável. Chegou à sala de jantar. A pizza arruinada ainda estava lá, espalhada pelo chão, junto aos cristais partidos e as manchas de sangue de Lúcia. O cheiro a queijo e pepperoni ainda flutuava no ar, recusando-se a desaparecer, lembrando-lhe a cada respiração o momento exato em que a sua mãe pigarreio tinha sido feliz. Rodrigo parou em frente à janela batida pela chuva. Tinha ganho, tinha defendido o seu território, tinha imposto a sua autoridade e tinha expulsado a ameaça. O protocolo médico voltava a estar a salvo, mas enquanto olhava a escuridão do jardim, através do vidro blindado, o milionário sentiu um vazio tão profundo no estômago que lhe provocou náuseas. A casa inteira sentia-se como uma gigantesca e silenciosa tumba. A sua vitória tinha o sabor amargo da cinza, o colapso. A manhã seguinte chegou sem sol. O céu continuava tingido de um cinzento chumbo e a mansão Vasconcelos estava imersa num ambiente de máxima tensão clínica. Eram 8 em ponto. O doutor Vargas, um neurologista com fatos à medida e uma mala repleta de sedativos de última geração, estava de pé em frente à cama de Dona Inês. Ao seu lado, 2 enfermeiros de compleição robusta, com uniformes brancos impecáveis, esperavam ordens. Rodrigo observava a cena da soleira da porta com os braços cruzados sobre o peito. Não tinha dormido um único minuto. As olheiras escuras sob os seus olhos delatavam a guerra psicológica que tinha travado durante toda a noite na solidão do seu escritório. Os seus sinais vitais estão alterados, Sr. Vasconcelos, informava o Dr. Vargas, ajustando os óculos com frieza. A crise de ontem elevou a sua pressão arterial a níveis perigosos. O evento empurrou-a para uma fase de desorientação agressiva aguda. Já o tinha avisado. Qualquer estímulo fora da norma, qualquer alteração na sua rotina estéril, provocaria um retrocesso massivo na sua condição. O doutor falava de Inês como se fosse um motor avariado, não um ser humano. Rodrigo engoliu em seco, sentindo uma repentina aversão por esse tom monótono e desapaixonado, um tom que ele próprio tinha exigido e aplaudido durante anos. No centro da divisão, sobre os lençóis brancos, Inês estava a viver um inferno absoluto. Não estava catatônica como nas semanas anteriores, estava aterrorizada. Os seus olhos, injetados em sangue pelo pânico, saltavam de um canto para outro da divisão. Respirava com ofegos curtos e desesperados. Tinha as mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas se cravavam nas palmas. "Não, fora, afastem-se de mim", gritava Inês com uma voz rouca que se quebrava pelo esforço. Um dos enfermeiros tentou aproximar-lhe uma bandeja metálica que continha um copo de plástico com o espesso puré de legumes e uma seringa com os seus medicamentos matinais. "Dona Inês, por favor, tem de tomar o pequeno almoço. Abra a boca", ordenou o enfermeiro, aproximando a colher com um movimento mecânico desprovido de qualquer tipo de calor. Inês soltou um alarido de desespero. Com um movimento rápido e inesperado, levantou o braço e bateu na bandeja com todas as suas forças. O puré verde, os copos de plástico e os medicamentos saíram voando pelos ares, embatendo contra a parede forrada de seda e sujando o chão imaculado. "Não quero o seu veneno", gritou Inês, recuando até chocar contra as costas da cama, abraçando os joelhos, tremendo como uma folha no meio de um furacão. "Quero a minha menina, quero Mariana, tragam a minha menina." O nome cortou o ar da divisão. Rodrigo sentiu que uma agulha de gelo lhe perfurava o coração. "Senhora, Mariana não está aqui. Sabe que Mariana faleceu", disse o doutor Vargas, aplicando a cruel terapia de orientação à realidade com a mesma naturalidade com que daria as horas. O efeito foi devastador. Inês levou as mãos à cabeça, puxando o seu próprio cabelo grisalho, e soltou um grito dilacerante, um lamento primitivo e cheio de agonia que gelou o sangue de todos na divisão. Reviver a morte da sua filha outra vez naquele estado de vulnerabilidade absoluta destruiu-a por completo.
Não, mentira. Ela estava aqui ontem. Ela deu-me de comer. Ela abraçou-me. Chorava Inês inconsolavelmente, com o rosto ensopado em lágrimas, procurando freneticamente entre as sombras da divisão a figura da jovem com o uniforme azul. Mariana, prometeste-me que não ias embora. Não me deixes sozinha com estes monstros. Rodrigo apoiou-se contra o batente da porta. As pernas falhavam-lhe. A imagem da sua mãe a implorar pela presença de Lúcia era uma tortura insuportável. Não me deixe sozinha com estes monstros, tinha dito. E Rodrigo sabia perfeitamente que ele era o líder desses monstros. Agarrem-na, ordenou o doutor, Vargas com voz monótona, perdendo a paciência. Abriu a sua mala de couro preta e tirou uma seringa pré, cheia com um líquido transparente. A alteração nervosa está a escalar. Vou administrar-lhe 5 mg de haloperidol. Isso manter, lá, acedada pelas próximas 14 horas. Os 2 enfermeiros robustos avançaram em direção à cama sem hesitar. Cada um agarrou Inês por um braço. A anciã lutou com a força do desespero. Soltem-me. Magoam-me. Rodrigo, filho, ajuda-me, gritou Inês procurando os olhos do seu filho na soleira da porta, pedindo auxílio pela primeira vez em anos. Rodrigo olhou a cena como em câmara lenta, viu as mãos rudes dos enfermeiros a apertar os frágeis antebraços da sua mãe, deixando marcas vermelhas na sua pele de papel. Viu a agulha afiada na mão do doutor Vargas, brilhando sob a luz fluorescente das lâmpadas clínicas, pronta para apagar o cérebro da mulher que lhe tinha dado a vida. E de repente, como um relâmpago, a imagem da tarde anterior cruzou pela sua mente. Viu as mãos de Lúcia, suaves e quentes, a segurar a mão trêmula de Inês. Viu o sorriso da jovem cuidadora, viu a fatia de pizza fumegante, ouviu o riso vibrante da sua mãe. Recordou a voz doce de Lúcia dizendo: nunca estaria demasiado ocupada para si. Lúcia tinha lhe dado vida. O doutor Vargas estava prestes a injetar-lhe a morte em vida. O doutor Vargas levantou a seringa, removeu o capuz protetor da agulha com os dentes e aproximou-se do ombro exposto da anciã, que se contorcia de terror. Isto será rápido, dona Inês. Deixe de lutar, murmurou o médico, mas a agulha nunca tocou na pele. Uma mão firme, violenta e tremendo de pura raiva agarrou o pulso do doutor Vargas no ar, detendo-o em seco. O doutor virou a cabeça surpreso. Os enfermeiros congelaram. Era Rodrigo, o empresário, tinha os olhos injetados em sangue, as veias do pescoço marcadas pela tensão e o rosto deformado por uma fúria protetora que nunca antes tinha sentido. Solte-a neste maldito instante, disse Rodrigo. A sua voz não era um grito, era um rosnado baixo, gutural, carregado de uma ameaça de morte tão real que o Dr. Vargas soltou a seringa instintivamente. A seringa caiu no chão e rolou para debaixo da cama. Disse para soltarem, rugiu Rodrigo, empurrando brutalmente os 2 enfermeiros, obrigando-os a recuar a tropeçar. Inês, libertada, encolheu-se no centro da cama, chorando aterrorizada, abraçando-se a si mesma. Senhor Vasconcelos, o que está a fazer? Protestou o doutor. Vargas esfregando o pulso magoado, indignado pela falta de respeito. O protocolo exige sedação imediata perante um quadro agressivo. É para o seu próprio bem. Rodrigo olhou-o de cima a baixo com um asco infinito. Pela primeira vez em anos via a realidade sem o filtro do seu orgulho milionário, a esterilidade, a crueldade e a inutilidade de tudo o que tinha comprado. Fora daqui, cuspiu Rodrigo. Leve as suas malditas agulhas, o seu puré sem sabor e os seus diagnósticos miseráveis, e fora da minha casa, estão todos despedidos. Isto é uma loucura, gritou o Dr. Vargas, recolhendo a sua mala ofendido. Sem o nosso cuidado especializado, a sua mãe não durará nem um mês. Com o seu cuidado especializado, a minha mãe está morta há 5 anos, respondeu Rodrigo com uma frieza cortante que não deixava lugar à réplica. Fora daqui, se não estiverem na rua em 3 minutos, chamo a segurança para os tirar à força. O médico e os enfermeiros não esperaram uma segunda advertência. Saíram da divisão apressadamente, murmurando indignados. O bater da porta ressoou na divisão, seguido por um silêncio pesado e tenso. Rodrigo ficou sozinho com a sua mãe. Inês continuava a chorar na cama, tremendo incontrolavelmente,
sussurrando o nome de Mariana uma e outra vez entre soluços partidos. O empresário, o homem que acreditava poder comprar a tranquilidade com cheques de 9 dígitos, caiu de joelhos junto à cama. O peso avassalador da sua culpa destroçou-lhe os ossos. Tentou tocar a mão da sua mãe, mas ela encolheu-se, fugindo ao seu toque, olhando-o com um terror profundo que a Rodrigo doeu mais do que uma facada. Ele não conseguia acalmá-la. Ele não sabia como fazê-lo. Ele era apenas o carrasco arrependido, mas o dano já estava feito. Olhou o chão onde o puré verde manchava as paredes e a seringa jazia abandonada. Recordou o olhar de terror de Lúcia na noite anterior sob a tempestade. Recordou as suas palavras suplicantes. Os meus irmãozinhos estão à minha espera. Se não levar esse dinheiro, somos postos na rua. Ele tinha destruído a única pessoa capaz de salvar a sua mãe. Ele próprio tinha deitado fora o milagre que tanto tinha estado a procurar. Rodrigo escondeu o rosto entre as mãos e, pela primeira vez na sua vida adulta, chorou com desespero puro. Chorou pela sua mãe, chorou pela sua soberba e chorou pela urgente e aterradora necessidade de encontrar uma jovem empregada de limpeza numa cidade de 5 milhões de habitantes. O diário no quarto de serviço. O silêncio que caiu sobre a imensa mansão após a abrupta saída da equipa médica era sepulcral, um vazio tão pesado que parecia esmagar o oxigênio. Na luxuosa divisão de paredes de seda, Dona Inês finalmente tinha parado de gritar. O esgotamento físico e emocional tinha sido tão extremo que o seu frágil corpo simplesmente se apagou, rendendo-se, pigarreio, a um sono intranquilo e cheio de tremores esporádicos. Não houve necessidade de lhe injetar o veneno sedativo que o Dr. Vargas pretendia usar para lhe apagar a consciência. Bastou que o terror desaparecesse da sua vista. Rodrigo Vasconcelos permaneceu de joelhos junto à imensa cama clínica durante o que pareceram horas, incapaz de articular uma única palavra, com a respiração entrecortada e os olhos fixos no rosto pálido e sulcado de lágrimas da sua mãe. A culpa era uma besta viva a devorar-lhe as entranhas. Estava prestes a permitir que apagassem o cérebro da mulher que lhe deu a vida, tudo pela sua obstinação, absurda em manter um protocolo clínico que não servia para absolutamente nada mais do que para alimentar a sua própria ilusão de controlo. Tinha expulsado a única pessoa que tinha conseguido fazer-la sorrir em 5 malditos anos. Tinha atirado Lúcia para a tempestade sem um cêntimo, humilhando-a e ameaçando-a de a destruir. De repente, uma urgência brutal, um desespero quase animal apoderou-se do empresário. Tinha de a encontrar, tinha de reparar o dano catastrófico que a sua soberba tinha provocado. Rodrigo pôs-se de pé num salto, secando o rosto úmido com as mangas do seu caríssimo fato escuro, agora amarrotado e sem forma. Saiu do quarto da sua mãe, certificando-se de deixar a porta entreaberta para ouvir a sua respiração, e correu pelo corredor de mármore com uma pressa que roçava o pânico. Os seus pesados sapatos ressoavam como marteladas no silêncio sepulcral da casa. Desceu a imensa escadaria principal, saltando os degraus de 2 em 2, ignorando a vertigem e a fadiga de não ter dormido a noite toda. Chegou ao rés do chão e atravessou a cozinha imaculada, abrindo de repente a porta batente que ligava à zona da lavandaria e aos quartos do pessoal interno. A temperatura aqui era notavelmente mais fria. Era uma zona da casa que Rodrigo nunca pisava, um mundo invisível desenhado para que os funcionários entrassem e saíssem sem interromper a estética de cristal e luxo da mansão. Parou em frente à porta de madeira do quarto de serviço que Lúcia tinha ocupado durante o último mês, nos seus exaustivos turnos duplos. Empurrou a maçaneta, a porta rangeu levemente ao abrir-se, revelando um espaço minúsculo, apenas grande o suficiente para uma cama individual com lençóis ásperos, um pequeno armário de metal e uma mesa de cabeceira de aglomerado. O quarto estava completamente às escuras. A única luz provinha da pequena janela alta que deixava entrar o brilho acinzentado da manhã nublada. Cheirava a umidade, a produtos de limpeza baratos e a chuva da noite anterior. Rodrigo acendeu a lâmpada nua que pendia do teto e sentiu uma pontada de vergonha ao ver a austeridade absoluta do lugar. Ele dormia sobre lençóis de algodão egípcio importado, enquanto a jovem, que cuidava da alma da sua mãe,
Descansava num colchão afundado que não serviria nem para os cães dos seus parceiros comerciais. Lúcia não tinha deixado quase nada. Ao ser expulsa com tanta violência, mal tinha tido tempo de recolher a sua pequena mochila. O armário de metal estava aberto de par em par, mostrando o seu interior completamente vazio. Não havia uniformes, não havia sapatos de reposição, não havia objetos pessoais, nada. "Pensa, Rodrigo, pensa", murmurou para si mesmo com a voz rouca, passando ambas as mãos pelo seu cabelo desgrenhado num gesto de puro desespero. "Tem de haver uma cópia da sua identificação, um contrato, um currículo. A agência de empregos só abre ao meio-dia. Não posso esperar tanto. Preciso do seu endereço agora mesmo." Começou a revistar o pequeno quarto com movimentos frenéticos. Abriu a única gaveta da mesa de cabeceira com tanta força que quase a arrancou dos seus trilhos de metal. Vazia. Verificou por baixo da cama, levantou o colchão gasto, levantando uma nuvem de pó estagnado. Procurou atrás da porta. Nada. Lúcia era um fantasma que tinha passado por aquela casa, deixando unicamente a pegada da sua bondade e desaparecendo sem deixar um único rastro burocrático. Rodrigo soltou um grunhido de frustração e bateu na parede com o punho fechado, sentindo que o pânico ameaçava paralisá-lo. Deixou-se cair pesadamente sobre a beira da cama individual, afundando o rosto entre as mãos, respirando de maneira agitada. Tinha perdido, tinha destruído a sua última oportunidade de redenção e agora nem sequer conseguia encontrar a vítima da sua fúria para suplicar perdão. Mas então, ao levantar o olhar, a sua vista fixou-se num detalhe minúsculo. Entre o estreito espaço que separava a mesa de cabeceira e a parede descascada, assomava a esquina de um objeto retangular, um objeto que pela cor opaca e a textura não pertencia à decoração padrão da casa. Rodrigo franziu o sobrolho, inclinou-se para a frente e deslizou os seus longos dedos na fenda. As suas pontas dos dedos tocaram o cartão áspero e puxou-o lentamente. O que tirou daquele canto escuro não era um currículum vitae, nem um documento de identidade oficial. Era um caderno barato, um caderno de espiral metálica com a capa de cartão azul escuro, visivelmente desgastada pelo constante atrito. As esquinas estavam dobradas, algumas folhas assomavam de forma irregular e a capa tinha pequenas manchas que pareciam de café ou talvez de lágrimas secas. Era o objeto mais insignificante e pobre que Rodrigo tinha segurado nas suas mãos em toda a sua vida adulta. Virou-o lentamente, sentindo uma estranha reverência. No centro da capa azul, escrito com uma caligrafia redonda, simples e feita com uma caneta de tinta preta, havia um título que o fez parar em seco. O coração deu-lhe um salto doloroso no peito. Não dizia notas de limpeza, não dizia horários do turno. O caderno levava por título Coisas que fazem a minha dona Inês sorrir, o peso do ouro. Rodrigo Vasconcelos sentiu que o ar se congelava nos seus pulmões. Os seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários e a segurar copos de cristal de baccará, tremiam visivelmente ao segurar aquele caderno de cartão barato. O som do vento a bater na pequena janela do quarto de serviço parecia ter desaparecido no universo inteiro naquele preciso e devastador instante. Só existiam ele e aquele pedaço de papel gasto com uma lentidão agônica, como se estivesse prestes a desativar uma bomba que poderia despedaçá-lo em 1000 pedaços. Rodrigo abriu a primeira página. A caligrafia de Lúcia preenchia cada linha com uma ordem meticulosa. Não havia rasuras. Era um registro íntimo, detalhado e profundamente doloroso, escrito por alguém que tinha decidido observar a alma de uma anciã doente, quando todos os outros só viam um corpo defeituoso. A primeira data correspondia à primeira semana de trabalho de Lúcia. Rodrigo leu em voz baixa, com a garganta apertada num nó insuportável. Hoje o Dr. Vargas gritou com Dona Inês porque não quis engolir a pílula azul. Disse que era agressividade neurológica. Eu fiquei a limpar o pó perto da janela e olhei-a nos olhos. Não era agressividade, era puro terror. O doutor cheira a álcool clínico e usa um relógio de metal frio que lhe arranha a pele quando lhe toma o pulso. Inês não odeia a medicina, odeia sentir-se como um pedaço de carne num matadouro. Quando o doutor se foi, preparei-lhe um chá de camomila às escondidas. Deixei-o amornar e dei-lhe numa chávena de porcelana com flores.
Disse-lhe que era a receita secreta do Sr. Roberto. Ela bebeu tudo até a última gota e ofereceu-me o primeiro sorriso. Não precisa de sedativos, precisa que a tratem como um ser humano. Uma lágrima solitária, pesada e ardente, escapou do olho direito de Rodrigo e caiu diretamente sobre a palavra matadouro, borrando ligeiramente a tinta preta. O empresário levou uma mão trêmula à boca, tentando abafar o gemido de dor que ameaçava rasgar-lhe a garganta. Ele pagava 5.000 euros semanais àquele maldito doutor para que torturasse a sua mãe, e esta rapariga, ganhando o salário mínimo, tinha descoberto o problema em 3 dias com apenas observar um relógio de metal frio e preparar um chá de camomila. Passou a página com urgência, sentindo que o coração lhe batia contra as costelas com uma força destrutiva. Precisava de ler mais. Precisava de entender a imensidão do seu próprio fracasso. A entrada seguinte estava datada de 2 semanas atrás. O Sr. Vasconcelos veio hoje de visita. Entrou no quarto, perguntou às enfermeiras pelos seus níveis de pressão arterial, olhou o seu relógio e saiu em menos de 4 minutos. Não a tocou, não lhe deu um beijo. Dona Inês ficou a olhar para a porta vazia durante 2 horas inteiras. Chorou em silêncio, apertando a manta da cama. Quando me aproximei para lhe limpar as lágrimas, olhou-me com tanta tristeza que senti que o coração se me partia em 2. Disse-me: "O meu filho não me quer, Lúcia. Sou um estorvo que custa muito dinheiro." Eu acariciei-lhe o cabelo e tive que mentir-lhe para salvar a pouca esperança que lhe resta. Disse-lhe: "O senhor Rodrigo trabalha de sol a sol para lhe comprar as estrelas. Senhora, porque a senhora é o mais importante da sua vida." Ela fechou os olhos e sussurrou-me: "Eu não quero as estrelas. Só quero que se sente na minha cama e me abrace, mesmo que eu me esqueça do seu nome." O som que escapou dos lábios de Rodrigo não foi um soluço, foi um uivo surdo de agonia pura. O homem de ferro, o gigante das finanças, desabou por completo. O caderno escorregou das suas mãos e caiu no chão, enquanto ele encolhia sobre o colchão miserável, abraçando o estômago, balançando para frente e para trás na mais absoluta e miserável escuridão emocional. A revelação era um golpe brutal, um martelo a destroçar o cristal blindado da sua arrogância. Tudo o que ele tinha acreditado durante os últimos 5 anos era uma mentira colossal. Tinha construído um império financeiro, acreditando que o dinheiro era a resposta à tragédia da morte do seu pai e ao avanço do Alzheimer. Tinha blindado o seu coração, convencendo-se a si mesmo de que manter Inês viva numa jaula estéril com as melhores máquinas e os doutores mais caros do país era o ato de amor supremo. Pensou que o seu distanciamento emocional era uma mostra de força, que proteger-se da dor de ver a sua mãe deteriorar-se era necessário para poder continuar a pagar as contas. Mas o diário daquela jovem humilde, escrito com erros ortográficos menores e cheio de manchas de café, continha mais sabedoria, mais ciência e mais amor do que todos os registros médicos do mundo juntos. Lúcia Fernandes não era uma empregada de limpeza que quebrava as regras. Era a única pessoa naquela casa de cristal que estava a lutar para manter viva a alma de Inês, enquanto ele, o filho perfeito, se encarregava de a matar em vida com a sua frieza aterradora. Rodrigo ajoelhou-se no chão do quarto de serviço, sem se importar que o pó sujasse os seus joelhos, e recolheu o caderno com mãos trêmulas, tratando-o como se fosse a relíquia sagrada mais valiosa sobre a face da terra. Abriu-o nas últimas páginas procurando desesperadamente algo mais, um último sinal, o clímax da tragédia que ele mesmo tinha orquestrado. A entrada final estava escrita com uma letra apressada, com traços fortes que denotavam uma emoção intensa. Tinha a data do dia anterior, horas antes de ele fingir a sua viagem a Nova York para apanhar na sua armadilha cobarde. Dona Inês está há 3 dias sem comer o puré verde. Os médicos dizem que é rebeldia. Eu sei que não é. A cor verde do puré é a mesma cor das paredes da sala de urgências onde faleceu a sua filha Mariana há 22 anos. O Alzheimer apaga-lhe o presente, mas crava-lhe os traumas do passado no peito como facas afiadas. Obrigar. Lá a comer isso é obrigar. Lá a reviver a morte da sua menina em cada mordida. Não consigo suportar vê-la sofrer assim. Hoje vou quebrar a dieta, custe o que custar. Vou trazer-lhe uma pizza de pepperoni. É comida de rua, eu sei.
Mas Inês contou-me uma vez que era o que comiam às sextas-feiras, quando a sua família estava com... Argueci. Se o senhor Vasconcelos me descobrir, sei que me vai despedir. Sei que é um homem cruel, um homem de gelo que tem o coração fechado sob 1000 cadeados. Tenho medo do que me possa fazer porque os meus irmãozinhos precisam de mim e se perder o trabalho ficaremos na rua. Mas prefiro enfrentar a fúria desse milionário sem alma do que permitir que Dona Inês passe mais um dia neste inferno branco. Hoje a minha senhora vai sorrir, nem que seja a última coisa que eu faça nesta casa. As últimas palavras foram como um tiro a queima-roupa direto ao centro da testa de Rodrigo. Prefiro enfrentar a fúria desse milionário sem alma. Essa era a imagem que Lúcia tinha dele e não se tinha enganado. Tinha sido um monstro absoluto. Lúcia tinha arriscado absolutamente tudo. O seu trabalho, o teto dos seus irmãos pequenos, a sua própria segurança alimentar pelo simples, puro e divino ato de dar 5 minutos de felicidade a uma anciã destroçada. E como lhe tinha pago Rodrigo esse sacrifício sagrado, expulsando-a para a rua sob uma tempestade torrencial, gritando-lhe na cara, negando-lhe o seu salário e ameaçando destruí-la legalmente, tinha-a deixado à mercê da miséria enquanto ele dormia em lençóis de seda. O peso de todo o seu ouro, de todos os seus milhões, das suas empresas, dos seus carros blindados e do seu poder, caiu sobre os seus ombros com uma força esmagadora e descobriu que não valiam absolutamente nada. Todo o seu império era lixo em frente à imensidão do coração da mulher que acabava de destruir. Perdoa-me, meu Deus. Soluçou Rodrigo na solidão agônica daquele quarto de serviço vazio, apertando o caderno azul contra o seu peito com tanta força que as espirais de metal se lhe cravaram na pele através da camisa de designer. As lágrimas queimavam-lhe o rosto, ensopando o cartão barato, limpando 20 anos de arrogância, orgulho e dor reprimida. O empresário implacável tinha morrido naquele instante, assassinado pela verdade plasmada nas páginas de uma empregada de serviço. Ficou ali de joelhos no pó durante 10 longos minutos, deixando que o choro lhe lavasse a alma corrompida, aceitando a totalidade da sua culpa, abraçando a vergonha mais profunda e pura que jamais tinha experimentado. Mas a dor e a culpa não eram suficientes. O arrependimento sem ação era apenas outra forma de cobardia. E Rodrigo Vasconcelos tinha sido um cobarde durante demasiado tempo. Levantou a cabeça. Os seus olhos vermelhos, inchados e sulcados pelas lágrimas, encheram-se de uma determinação feroz, de um fogo novo e abrasador que não nascia do orgulho, mas da mais humilde desesperação. Pôs-se de pé limpando o pó das calças de forma automática. Olhou o caderno azul que segurava na mão direita. Não sabia onde Lúcia vivia, não tinha o seu endereço, não tinha o seu telefone, não tinha o seu apelido completo, nem referências naquela casa vazia de humanidade. Lisboa era um monstro de asfalto com 5 milhões de habitantes, um labirinto infinito onde uma jovem pobre e sem recursos podia desaparecer para sempre em questão de horas. Mas Rodrigo jurou em silêncio, apertando a mandíbula com uma convicção de ferro que removeria cada pedra de cada rua da cidade se fosse necessário. Queimaria a sua fortuna inteira, esvaziaria as suas contas bancárias, colocaria cada detetive privado do país a procurá-la. Não lhe importava o custo, não lhe importava o tempo. Ia encontrar Lúcia Fernandes, e quando a encontrasse não se apresentaria como o grande senhor Vasconcelos, o patrão arrogante que exigia respeito e ditava regras clínicas absurdas. Ia apresentar-se como o filho arrependido que não merecia o milagre que ela lhe tinha dado à sua mãe. Ia ajoelhar-se em frente a ela no meio da miséria da sua realidade e ia suplicar-lhe que o ensinasse a amar de novo. Saiu do quarto de serviço a correr, atravessou a casa como um furacão e cruzou a porta principal de vidro blindado, enfrentando a tempestade que continuava a fustigar a cidade, pronto para descer ao inferno para procurar a mulher que tinha a chave do céu da sua mãe. A busca na lama, o motor da enorme carrinha preta rugiu com uma ferocidade que fez tremer os vidros da mansão. Rodrigo Vasconcelos acelerou a fundo, destroçando o impecável relvado do caminho de entrada, enquanto a tempestade açoitava o para-brisas com uma violência impiedosa. As suas mãos, agarradas ao volante forrado em couro, tremiam incontrolavelmente. Ao seu lado, no banco do passageiro, descansava o caderno azul de cartão barato,
A bússola que acabara de destroçar o seu mundo de mentiras e que agora lhe indicava o único caminho para a salvação. Não tinha a morada exata, mas tinha o poder de um império à sua disposição. Através do sistema Mãos Livres do veículo, ligou para o seu diretor de recursos humanos. Eram 10 da manhã de um sábado, mas Rodrigo não aceitou desculpas. Com uma voz quebrada, rouca e carregada de uma urgência de vida ou morte, ordenou que rastreassem os registros da agência de subcontratação de limpeza. Ameaçou despedir toda a direção se em 10 minutos não tivesse as coordenadas exatas de Lúcia Fernandes no seu GPS. 9 minutos depois, o ecrã do painel iluminou-se com um ponto vermelho. O destino estava a quase 20 quilômetros de distância num dos assentamentos mais marginalizados, pobres e esquecidos da periferia de Lisboa, um lugar onde o asfalto não existia, onde as ruas se convertiam em rios de lama castanha cada vez que o céu chorava e onde as casas eram construídas com blocos cinzentos sem pintar, telhados de chapa ondulada e esperanças quebradas. À medida que Rodrigo se afastava da sua bolha de cristal e luxo, a paisagem urbana tornava-se cada vez mais sombria. A chuva caía em cântaros, inundando as ruas sem drenagem. A carrinha blindada, um símbolo de estatuto que custava mais do que toda a rua que estava a atravessar, avançava com dificuldade entre os enormes buracos e poças de água turva. As pessoas refugiadas sob telhados de lona improvisados olhavam o veículo com desconfiança. De repente os pneus patinaram. A lama densa e escorregadia prendeu as rodas dianteiras da pesada carrinha no meio de uma rua íngreme e sem pavimentar. O veículo não conseguia avançar mais 1 metro. O GPS indicava que a casa de Lúcia estava a 300 m colina acima, num beco estreito e intransitável para os carros. Em qualquer outro momento da sua vida, Rodrigo Vasconcelos teria praguejado, teria chamado uma equipa de resgate e jamais teria posto um pé fora do seu carro. Mas o homem que estava dentro daquele veículo já não era o milionário intocável. Era um filho desesperado que sentia que o tempo lhe escapava como areia entre os dedos. Desligou o motor, abriu a porta e saiu diretamente para a tempestade. A chuva gelada encharcou-o em menos de 1 segundo. Os seus sapatos italianos, lustrados à perfeição, afundaram-se quase até aos tornozelos na lama espessa e mal cheirosa. O fato de designer, que custava milhares de euros, encharcou-se e colou-se à sua pele, perdendo toda a sua forma e a sua falsa armadura. O vento frio açoitava-o sem piedade, mas Rodrigo não parou. Caminhou com dificuldade, escorregando e tropeçando, sentindo como a lama salpicava o seu rosto e manchava as suas mãos. Com cada passo naquele lamaçal, o seu orgulho desmoronava-se um pouco mais. Estava a percorrer o mesmo caminho que Lúcia caminhava todos os dias de madrugada para ir limpar a sujidade da sua casa de cristal. Estava a sentir na própria pele a vulnerabilidade e a dureza do mundo real. O mundo que acreditava governar do seu escritório no 40. Ver o andar. Chegou ao final do beco. Em frente a ele havia uma construção precária, uma porta de madeira podre na base, protegida por um pequeno telheiro de chapa que pingava sem parar. Não havia campainha, não havia câmaras de segurança, apenas a crueza da pobreza extrema. Rodrigo levantou o punho tremendo de frio e de puro terror. Terror de que ela não estivesse, terror de que ela não o perdoasse. Bateu na madeira molhada 3 vezes. O silêncio do interior foi absoluto. Rodrigo voltou a bater, desta vez mais forte, sentindo que o coração lhe ia explodir no peito. Lúcia! Gritou com a voz abafada pelo ruído ensurdecedor da chuva, batendo nas chapas do telhado. Por favor, Lúcia, abre a porta. Ouviu o leve som de um ferrolho enferrujado a girar. A porta abriu-se uns centímetros, o suficiente para revelar um rosto pálido e aterrorizado. Era Lúcia. Usava uma camisola gasta e umas calças de treino cinzentas. A sua mão direita estava envolta numa ligadura improvisada e manchada de sangue seco, a ferida que ela mesma tinha feito ao cair sobre os cristais partidos na sala de jantar. Por trás das suas pernas espreitavam os rostos assustados de 2 meninos pequenos, os seus irmãozinhos, que olhavam para o estranho gigante encharcado com olhos desorbitados. Ao reconhecer o homem que estava lá fora, o rosto de Lúcia transformou-se numa máscara de pânico absoluto.
Instintivamente deu um passo para trás e tentou fechar a porta, convencida de que o milionário tinha cumprido a sua ameaça e vinha acompanhado da polícia para levar a presa. Não, não, por favor, espere, suplicou Rodrigo detendo a porta com ambas as mãos, sujando a madeira com a lama das suas palmas. Não usou a força. O seu toque era desesperado, quase fraco. Lúcia tremia como uma folha. As lágrimas começaram a brotar dos seus olhos, misturando-se com o desespero. Senhor Vasconcelos, suplico-lhe por Deus, não me denuncie, chorou Lúcia, abraçando os seus irmãos pequenos, usando o seu próprio corpo como um escudo. Já estamos a fazer as malas. Amanhã somos despejados. Já perdi o meu emprego. Não tenho mais nada para me tirar. Deixe-nos em paz. Por piedade. As palavras da jovem foram a estocada final para a alma de Rodrigo. Ver o terror puro que ele mesmo tinha semeado naquela rapariga, ver a ferida sangrante na sua mão, ver a miséria do quarto atrás dela, quebrou-o definitivamente. O gigante das finanças, o homem que não se dobrava perante ninguém, perdeu a força nas pernas. A lama salpicou com força quando os joelhos de Rodrigo Vasconcelos embateram violentamente contra o chão encharcado. Lúcia soltou um grito abafado de surpresa, tapando a boca com a mão sã. Os meninos abriram os olhos desmesuradamente. O homem mais rico que alguma vez tinham visto estava ajoelhado na lama podre em frente à porta da sua humilde casa sob a tempestade, chorando como um menino perdido. Rodrigo afundou as mãos na lama, baixou a cabeça até que a sua testa quase tocou a água suja do beco. Era a rendição total, a humilhação mais absoluta e bela da sua vida. Perdoa-me. A voz de Rodrigo saiu como um gemido quebrado, um som animal e carregado de uma agonia profunda que gelou o sangue de Lúcia. Rogo-te, Lúcia, rogo-te de joelhos. Perdoa-me por ser um monstro. Perdoa-me pela minha soberba, pela minha cegueira, por te ter magoado. Lúcia não conseguia articular palavra. Estava paralisada. Nunca em toda a sua vida tinha visto um homem daquele nível de poder humilhar-se de tal maneira. Com as mãos manchadas de lama e tremendo violentamente, Rodrigo tirou de debaixo do seu casaco encharcado o objeto que tinha protegido com o seu próprio corpo durante todo o trajeto. O caderno azul estendeu a Lúcia, levantando o olhar para ela. O seu rosto estava irreconhecível, ensopado em chuva e lágrimas, com os olhos vermelhos e suplicantes. Eu li tudo. Soluçou Rodrigo agarrando-se ao caderno como se fosse a sua única tábua de salvação. Tinhas razão em cada palavra. Eu estava a matá-la, Lúcia, e tu foste o único anjo que tentou salvá-la. Lúcia olhou o caderno e depois olhou os olhos do milionário. Já não havia raiva nele, já não havia ego, só havia uma dor tão imensa e uma sinceridade tão brutal que desarmaram por completo o medo da jovem. Os médicos quase a sedaram esta manhã, continuou Rodrigo com a voz abafada, a água escorregando pelo seu cabelo e caindo sobre os seus ombros derrotados. Ela não parava de gritar, estava aterrorizada, só pedia por ti. Assobiu, pedia que Mariana voltasse. Eu expulsei-os a todos, corri-os da minha casa, mas eu não sei como ajudá-la, não sei como amá-la como tu o fazes. A casa está vazia, ela está a apagar-se, Lúcia, está a render-se. Rodrigo baixou as mãos deixando cair o caderno na lama e juntou as suas palmas em frente ao seu peito num gesto de rogo absoluto. Não venho para te dar ordens. Não sou o teu patrão. Sou um filho fracassado que te vem suplicar pela vida da sua mãe. Chorava Rodrigo sem se importar quem o visse, sem se importar com a chuva nem com a sujidade. Ofereço-te o que quiseres. O meu dinheiro, a minha casa, a minha vida inteira. Traz os teus irmãos. Vivam conosco, que nunca mais lhes falte comida. Mas, por favor, Lúcia, rogo-te pela alma da minha irmã morta. Volta para minha casa, volta com a minha mãe, ajuda-me a salvá-la. Ensina-me a ser o filho que ela merece. Não me deixe sozinho. A chuva continuava a cair sem trégua. O silêncio que se instalou entre ambos só foi interrompido pelo choro abafado de Rodrigo. Lúcia olhou para aquele homem poderoso destroçado na lama. Recordou o rosto de Dona Inês a iluminar-se com um pedaço de pizza. Recordou a promessa que lhe tinha feito de não a deixar sozinha. O seu coração, que não conhecia o rancor, mas a compaixão infinita, encolheu-se. Lúcia deu um passo em frente, ignorando a chuva, agachou-se em frente a Rodrigo
e com a sua mão ligada tocou-lhe suavemente o ombro ensopado. Levante-se, Sr. Rodrigo, disse Lúcia com uma voz suave, doce e cheia de um perdão que ele não acreditava merecer. Vamos para casa. Dona Inês está à nossa espera para almoçar. A fatia da redenção. O domingo amanheceu com um céu limpo, brilhante e descoberto. A brutal tempestade que tinha açoitado Lisboa na tarde e noite anteriores tinha desaparecido, deixando no seu rastro um ar fresco e uma luz vibrante, que se filtrava vitoriosa pelas imensas janelas de cristal da mansão Vasconcelos. O ambiente estéril, frio e silencioso que durante anos tinha dominado a residência tinha se desvanecido por completo. Já não havia cheiro a desinfetante hospitalar, nem enfermeiros de uniformes brancos a patrulhar os corredores com rostos severos. Não havia bandejas de aço inoxidável, nem seringas cheias com sedativos. Em seu lugar, o ar da imensa casa estava impregnado de um aroma glorioso, quente e profundamente familiar. O aroma à massa recém-cozida, molho de tomate temperado, orégãos e muito queijo derretido. No quarto principal, Dona Inês abriu os olhos lentamente. Tinha dormido profundamente, sem pesadelos e sem sobressaltos. No início, a confusão habitual do Alzheimer tentou toldar a sua mente, mas então ouviu um som que dissipou as sombras. Era o cantarolar suave de uma voz feminina, uma melodia antiga e doce. Ao virar a cabeça na almofada, Inês viu Lúcia. A jovem cuidadora usava o seu impecável uniforme azul claro com bordas brancas, e o seu cabelo preto estava preso num coque perfeito. Inês piscou os olhos, sentindo que um calor imenso lhe enchia o peito. Um sorriso trêmulo desenhou-se nos seus lábios enrugados. Mariana, não te foste embora? Sussurrou a anciã com os olhos brilhando de lágrimas de pura alegria. Lúcia deixou as mantas, aproximou-se da cama com um sorriso radiante e pegou nas suas mãos com delicadeza. Prometi-te que nunca te deixaria sozinha, mãe, respondeu Lúcia, beijando a testa de Inês com devoção absoluta. E tenho-te uma surpresa. É domingo de pizza. Levanta-te, veste a tua blusa amarela favorita, que hoje não comemos no quarto, hoje comemos na mesa grande. Meia hora depois, a grande sala de jantar de carvalho maciço era o cenário do milagre mais bonito que aquela casa alguma vez tinha presenciado. A luz natural, quente e dourada, inundava a divisão, criando uma atmosfera de felicidade e cuidado inegável. A cena parecia saída de um quadro fotorrealista perfeito. Em primeiro plano, sentada à cabeceira da mesa de madeira, estava Dona Inês. Lúcia tinha-lhe penteado o cabelo grisalho com esmero e a anciã usava a sua preciosa blusa de um amarelo suave e luminoso. Usava os seus óculos bem ajustados e, pela primeira vez em meia década, a sua postura não era a de uma doente derrotada, mas sim a de uma mulher plena. Estava a sorrir com uma felicidade tão genuína, tão imensa, que os seus olhos se apertavam atrás dos óculos. Ao seu lado, inclinada com uma calidez protetora que irradiava amor em cada movimento, estava Lúcia. Com uma mão experiente e cuidadosa, a jovem enfermeira de coração gigante estava a usar uma espátula para servir uma enorme e suculenta fatia de pizza de pepperoni. O queijo mozzarella, fundido, dourado nas bordas, esticava-se em fios perfeitos, elásticos e fumegantes, desde a borda da caixa de cartão até ao prato de porcelana fina de Inês. Sobre a mesa não havia caixas de medicamentos nem purés verdes. Havia duas gigantescas pizzas, uma delas a meio cortar, copos de cristal cheios de água fresca e guardanapos de papel. Era um banquete simples, repleto de gordura, calorias e sódio, mas infinitamente mais curativo do que todas as terapias dos neurologistas mais caros da cidade. No entanto, a mudança mais monumental e assombrosa daquela cena fotorrealista não estava na comida nem no sorriso da anciã, estava no fundo da divisão. Na porta que ligava a sala de jantar ao corredor, já não estava o homem de negócios de fato escuro, mala na mão, oculto nas sombras, observando com os olhos desorbitados e a boca aberta pelo choque. Esse espectro do passado tinha desaparecido para sempre. Rodrigo Vasconcelos já não era um espectador nas sombras da sua própria vida. O milionário estava ali, à plena luz do sol. Tinha descartado o casaco de designer, tinha arregaçado a gravata de seda
e usava as mangas da sua camisa branca arregaçadas até aos cotovelos. E pela primeira vez em 20 anos, Rodrigo estava sentado à mesa. Estava sentado mesmo ao lado da sua mãe, segurando a sua própria fatia de pizza na mão. Os seus olhos, embora ainda guardassem a sombra das lágrimas da noite anterior, brilhavam com uma paz avassaladora. Observava Inês com uma devoção absoluta, admirando cada ruga do seu rosto sorridente, como se fosse o tesouro mais grande do universo. Lúcia terminou de servir a porção de queijo esticado no prato de Inês e piscou o olho a Rodrigo. O empresário retribuiu um sorriso carregado de gratidão eterna. Atrás, no jardim, ouviam-se as risadas infantis dos dois irmãos pequenos de Lúcia, que corriam pelo relvado perseguindo borboletas, enchendo a mansão de uma vida que o dinheiro jamais pôde comprar. Dona Inês pegou na fatia de pizza com ambas as mãos. O queijo manchou seus dedos, mas a ninguém importou. Deu uma grande dentada e fechou os olhos, soltando um suspiro de prazer infinito que fez vibrar o coração dos presentes. Ao abrir os olhos, Inês virou a cabeça e olhou diretamente para Rodrigo. A névoa do Alzheimer sempre estaria ali à espreita, roubando nomes e datas, confundindo passados e presentes. Mas o amor que Lúcia tinha ensinado a Rodrigo a demonstrar, esse amor era invulnerável à doença. Inês olhou para o homem bonito de camisa branca sentado ao seu lado. Talvez naquele preciso milissegundo não recordasse exatamente que ele era o dono de um império financeiro. Talvez não recordasse a sua idade exata nem os seus títulos universitários. Mas Inês sorriu, estendeu a sua mão manchada de queijo e acariciou a bochecha de Rodrigo com uma ternura infinita. "Está deliciosa, meu rapaz travesso", sussurrou Inês com os olhos cheios de luz. "Come devagar, Rodrigo, que há suficiente para todos." Rodrigo sentiu que o mundo inteiro parava. O ar abandonou os seus pulmões e uma lágrima de felicidade pura, quente e curativa escorregou pelo seu rosto até chegar à mão da sua mãe. Chamou-o pelo nome. Depois de tantos anos de escuridão, tinha-o reconhecido, não pelos médicos, não pelas pílulas, mas porque pela primeira vez ele estava realmente ali. "Sim, mãe", respondeu Rodrigo com a voz tremendo de emoção, dando uma mordida na sua pizza, saboreando o melhor momento de toda a sua existência. "Há suficiente para todos. Amo-te, mãe. Amo-te muitíssimo." Naquele refeitório inundado de luz, entre o aroma a queijo fundido e o riso de uma mãe recuperada, o empresário compreendeu que tinha sido o homem mais pobre do mundo até a noite em que se ajoelhou na lama. Porque, afinal, a verdadeira riqueza não se guarda em caixas fortes de cristal blindado, mas sim na capacidade de se sentar à mesa, partilhar o pão e recordar, antes que o tempo se esgote, como amar aqueles que nos deram a vida.